Olá, sejam bem-vindos, você que vai assistir essa live ao vivo, essa live comigo, e você que irá assistir essa live gravada, tá bom? Ela fica aqui gravada lá no canal do YouTube e aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar para dar início à nossa live, a live do Senhor. Hoje nós iremos dar continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 3. Amém? Então vamos orar para dar início a essa live. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor. Graças te dou por mais um dia de vida, mais um dia em que eu posso contemplar a tua criação, em que eu posso contemplar a tua face. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem feito maravilhas. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. As suas misericórdias duram para sempre. Pai amado, agora eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe essa live que através do canal do Instagram, através do canal do YouTube, ela é levada a outras pessoas. Pai, que ela alcance a mais pessoas. Senhor, derrama o teu espírito nesse ambiente, derrama o teu espírito na minha vida, para que eu possa ter sabedoria. Me dê, Espírito Santo de Deus, sabedoria, discernimento ao ler a tua palavra, Deus, discernimento a fazer comentários, Pai. É o que eu peço. Abre, Pai, o nosso entendimento, as nossas mentes, para receber a palavra que vem de Ti, a palavra que está na Bíblia, a palavra que está no livro mais importante do mundo. Abre as nossas mentes, Senhor, é o que eu oro, para que a gente entenda tudo o que aqui for dito. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Olá, Lúcia, seja bem-vinda. Então, a gente vai continuar o capítulo de 1 Coríntios. Nós vamos continuar a carta, né, de 1 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 3. Eu peço a vocês, eu sempre peço, ou no início da live ou no final da live, que vocês deem um pulinho lá no canal do YouTube e se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal ou, se já são inscritos, curtam, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. E não tire, né, o canal do ar. E essa live é para glorificar o nome do Senhor. Então glorifiquem o Senhor. Deem um pulinho lá, não custa nada, né? Vamos glorificar o Senhor. Nada para mim, gente. Eu não quero, eu não busco seguidores, eu não busco quantidade, eu não busco nada disso. Eu faço a minha parte. Se vocês forem lá no canal e olharem, eu nem vejo quantos inscritos eu tenho, quantas curtidas eu tenho. Eu faço para o Senhor, nada para mim, tá bom? A Félix, a Mauri, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Então vamos começar. Eu sempre começo lendo o capítulo, porque são capítulos pequenos. Depois eu faço meus comentários. O capítulo 3 da carta de Paulo a 1 Coríntios, ele é dividido em 4 partes. Fala de cristãos carnais, fala de que é Deus que dá o crescimento, o alicerce é Jesus Cristo e o santuário de Deus é a sabedoria do mundo. Amém? Então nós vamos ler e depois eu vou fazer as minhas considerações, porque é assim que eu tenho feito. Então vamos lá, capítulo 3, verso 1.
Eu, porém, irmão, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoa, como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Glória a Deus por essa palavra. E aí, Paulo inicia nessa carta, esse capítulo, ele inicia o seu ensino falando sobre os cristãos carnais. Ele fala da igreja de Corinto. Ele mostra que não importa o quão espiritual eles sejam, tudo se perde porque há inveja, divisões entre eles. Então, Paulo está falando para eles, não importa o quanto vocês sejam espirituais, se vocês continuam
fazendo divisões entre vocês, se vocês continuam tendo sentimentos de inveja um do outro. Olá, seja bem-vindo. O Wenderson, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. France, bem-vinda também, querida. Então, Paulo continua falando sobre a divisão e partidarismo. E diz que se eles dizem, eu sou de Paulo, eu sou de outro, eu sou de Apolo, são mundanos. Você não pode ter preferências no mundo espiritual, entende? Não há. Você não tem que dizer, eu sou do pastor fulano, eu sou da irmã do ministério, eu sou do ministério de Deus, eu sou da igreja de Deus, é Deus que rege a minha vida, é Deus que me dá, abre o caminho para mim, é Deus que me dá discernimento, sabedoria para entender as coisas que o homem de Deus, a palavra que o homem de Deus fala no altar. Mas eu digo a vocês, precisamos respeitar, precisamos reverenciar os nossos líderes, precisamos honrar, a palavra certa é honrar, não é reverenciar, honrar os nossos líderes, o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, mas aquele que acima de todos é o Senhor, é Deus. E isso é que Paulo fala, né, que enquanto há essa divisão de partidarismo, ele diz que eles são mundanos. Isso porque os ministros semeiam e regam. Olha como é importante. Os ministros semeiam e regam, mas apenas Deus pode nos dar o crescimento. É óbvio que a gente precisa estar participando de uma EBD, a gente precisa estar nos cultos, a gente precisa alimentar o nosso espírito ouvindo a palavra. O ensinamento é uma semente que é jogada dentro de nós, que é plantada dentro de nós, e aí é Deus que faz ela frutificar, se a gente alimentar, se a gente regar essa semente. O que é regar? Estudar o que a gente aprendeu durante a semana, o que nos foi ensinado através do ministro da palavra, através do professor da EBD. Isso, eles plantam a semente dentro de nós e aí Deus vem e rega. Deus rega, a gente tem... Não, Deus dá fruto, mas a gente precisa regar. Falei errado. Deus, ele provê os frutos, ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento, mas nós precisamos regar essa semente que foi colocada dentro de nós. Amém? Regar significa ler as Escrituras, estar em comunhão com Deus, em oração, ter intimidade com o Pai. Paulo mostra que o crescimento da igreja só acontece porque Jesus Cristo é o alicerce. A igreja só vai crescer se a base for Jesus. Qualquer ministério só vai à frente se realmente for de Deus, se realmente o Espírito Santo estiver ali naquele lugar. A sabedoria do mundo não é mais eficaz que a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Portanto, o que parece loucura para o mundo é sabedoria para Deus, consequentemente, é sabedoria para nós, cristãos. Há muitas situações na carreira cristã em que nos queixamos, isso acontece muito, nos queixamos do silêncio de Deus, que o Senhor não fala, que o Senhor nos abandonou, enfim, com
com o que está acontecendo conosco é que estamos agindo como carnais e insensíveis ao Espírito Santo. Isso é verdade. Nós muitas das vezes reclamamos da demora de uma resposta. Nós oramos e queremos respostas de imediato, porque nós somos imediatistas. Nós queremos ouvir a resposta de imediato. Se Deus não responde, nós começamos a murmurar, a reclamar que Deus está demorando, que Deus nos abandonou, que a gente não tá conseguindo ver o que Deus tem para nós. E isso, gente, a gente coloca a nossa carne, o nosso coração. Como é que eu vou explicar? A gente coloca a nossa vontade na frente da vontade do Senhor. Primeiro que Deus não precisa da gente, Deus não precisa de nada da gente. E segundo, o tempo é dele, o tempo não é nosso. Às vezes queremos muito uma resposta, mas às vezes não é a hora dele nos responder. Ele primeiro precisa nos moldar, precisa nos lapidar. Ele é o nosso olheiro, ele precisa moldar o vaso. Nós somos vaso na mão dele. E muitas das vezes ele não nos responde, ele não nos dá a bênção, porque ainda não estamos preparados. Nós precisamos... Ai, Jesus, desculpa, gente, de novo. Eu sempre esqueço desse... Pronto, desculpa. Muitas das vezes a gente só vai receber a bênção depois que ele nos podou, ele nos lapidou, ele nos preparou, para que a gente não desperdice a bênção. Se ele dá a bênção com a gente sem nenhum preparo, obviamente a gente não vai saber aproveitá-la. Então o que ele faz é primeiro nos aperfeiçoar, é nos moldar. Nós somos vaso na mão de Deus. Então precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E muitas das vezes a demora é para o nosso bem. E muitas das vezes, quando ele não responde, é porque a bênção é exatamente o livramento. Você entende? Se ele não respondeu, é porque não é para responder. A gente precisa entender, a gente precisa aceitar, a gente precisa ser espiritual, entender as coisas de Deus, as coisas do alto, viver em espírito. Não viver como humanos, assim, sentimentos humanos. Deixar a nossa carne, as nossas vontades falar mais alto. Resmungar, reclamar e viver no achismo. A gente não tem que achar nada. A gente não tem que achar coisa nenhuma. A gente tem que obedecer, a gente tem que fazer para o Senhor aquilo que Ele manda. E para isso a gente precisa estar sensível à voz dEle. Há circunstâncias que exigem maturidade espiritual e por não conseguir passar as instruções necessárias, o Senhor nos vê padecer. Isso acontece quando a gente não amadurece, quando a gente continua caminhando do mesmo jeito e a gente continua colocando as nossas vontades à frente das vontades de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu não abandonei o Senhor, eu sempre estive na presença do Senhor. Mas eu não avançava, eu não queria ouvir a voz dele. E eu acabei fazendo aquilo que eu tinha vontade. Eu fazia aquilo que o meu coração mandava, de forma mundana, de forma humana. Você entende? Deus falava comigo, eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir, dei vazão à minha vontade. Consequência disso tudo é que Deus deixa que nós padecemos. Deus deixa que a gente
entenda, porque Ele é um Deus Ele não invade a nossa vida, Ele não te força a nada. Por isso existe o livre-arbítrio. Você está na presença dele, você está ali lutando, buscando, clamando. Mas quando você sai da presença dele, ele te avisa, ele quer te buscar de volta, mas você dá vazão às suas emoções. E aí você dá vazão às suas vontades. E aí você começa a ir por um caminho totalmente errado, totalmente de encontro às coisas de Deus. Você dá valor às coisas materiais, você começa a dar valor às coisas carnais. E aí, quando você vê, você está inundado, afundado no lodo, no mar de lama. Mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Jesus é imutável. Ele não muda, façamos o que façamos, sejamos do jeito que somos, Ele não muda. E Ele está ali esperando a gente se prostrar, se humilhar aos pés dele e se arrepender de tudo que fez, porque Ele aceita a nossa súplica, Ele aceita as nossas orações. E aí Ele começa a trabalhar, foi o que Ele fez comigo, foi o que Ele fez comigo. Mas aí eu comecei a entender e a buscar, mas aí eu comecei a entender que tudo que eu fiz, não querendo ouvir ao Senhor, dando vazão às minhas vontades, geraram consequência. Jesus me perdoou, Jesus me abraçou, Jesus é o bom pastor, né, gente? Ele é maravilhoso, mas houve consequência. E ele não me isentou das consequências. Eu sofro essas consequências até hoje na minha carne, porque eu plantei. Se eu plantei, se eu plantei jiló, eu não vou colher morango, eu vou colher jiló. Então, eu estou colhendo, mas eu creio que nada dura para sempre. E isso vai acabar, essa fase na minha vida de estar vivendo a resposta, né? Porque ele diz aqui, ele nos dá a instrução, ele nos mostra o caminho, mas nós insistimos em querer fazer do nosso jeito. E aí ele deixa e ele nos vê padecer. E aí você acha que o Senhor se alegra em ver um filho dele padecendo? Não, não. Eu acho muito errado, sabe? A gente tudo colocar na conta do Senhor. Ah, você está passando por isso porque é da vontade do Senhor. Você precisava passar por isso. Eu não concordo. Eu estou passando por isso porque eu fui desobediente. Eu estou passando por isso porque eu dei vazão aos desejos da minha carne. Eu dei vazão ao consumismo. Eu dei vazão em dar mais valor ao ter do que ao ser. Entende? Então Deus não tem culpa disso aí. Deus não quer isso aí para mim. Eu optei por isso. Eu optei por isso. Apenas Deus me dá o livre-arbítrio. Ele permitiu, porque Ele não é um Deus que vai te proibir, que vai te agarrar e dizer, não, você não vai, não. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Ele te dá o livre-arbítrio. Então, eu não concordo com a teoria de que, Deus, você precisa passar por isso, porque é uma forma de você. Não acho. Não acho. A mesma coisa eu acho quando você perde algum ente querido e a gente precisa prestar muita atenção, né? Eu me atentei a isso depois que eu comecei a estudar mais profundamente a palavra.
A gente precisa ter atenção na hora de confortar, de consolar um irmão na fé, ou outro irmão, a respeito do luto, a respeito viver o luto. Porque, gente, todos temos que viver o luto. E esse consolo de dizer, foi a vontade do Senhor, não foi a vontade do Senhor. Não foi a vontade do Senhor. A pessoa faleceu por várias consequências, por várias coisas, ou porque não cuidou da sua saúde, ou porque andou por caminhos errados, ou porque é para glorificar o nome dele. Então nós precisamos entender que permissão de Deus não é vontade de Deus, porque Deus nos quer vivendo uma vida em abundância. Deus nos quer como filhos dele, ele nos quer tendo vida maravilhosa na presença dele. Uma vida cheia, cheia de graça, a graça maravilhosa que ele deixou para a gente. Deus não quer isso, quer saúde, prosperidade. Deus quer isso. Deus não quer que morramos, Deus não quer que passamos necessidade. Muitas das vezes, o que vivemos é uma morte prematura. Às vezes, uma criança já nasce com uma degeneração. Isso, às vezes, é para glorificar o nome do Senhor. Mas não é porque Ele quis. É para glorificar Ele. E a gente precisa ter cuidado com a nossa forma de consolar o irmão. Entende? Parar de colocar tudo na conta de Deus. Deus não é culpado das nossas escolhas. O que Deus quer para a gente é o melhor. E aí, continuando, no caso da igreja lá de Coríntios, o grande foco dessa carnalidade era a visão na igreja. É importante que tenhamos uma fé sadia, firmada em Cristo. Podemos e devemos ter e amar nossos mentores. Eu já falei isso ainda há pouco. Mas o fundamento da nossa fé deve ser o Senhor Jesus. Então, nós podemos e devemos amar os nossos mentores, os nossos pastores, honrar eles, mas o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, e não o homem. Amém? E ali eles estavam agindo com paixão denominacional. Paixão denominacional. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ao saber que eles estavam dizendo isso, Paulo declara que eles são mundanos, carnais e não espirituais. Então, quando você você coloca no homem toda a sua expectativa, toda a sua... como é que eu vou explicar? A nossa fé vem de Deus. A nossa fé vem do ouvir a mensagem que é dada pelo homem de Deus. E a fé do homem de Deus vem de Deus. Então, a gente não pode colocar o nosso mentor, o nosso pastor na frente, no centro da nossa vontade. Não, o centro da nossa vontade é Deus. É Deus. A gente precisa honrar o nosso pastor, a gente precisa amar, sim, o nosso pastor, mas é Deus que nos fortalece, é Deus que nos amadurece, é Deus que nos instrui, é Deus que nos ensina. É através de Deus que nós recebemos graça, a maravilhosa graça e a unção. É dele que vem. Por isso precisamos tanto buscá-lo,
em espírito e em verdade. Devemos ter muito cuidado com a paixão denominacional. Eu já vi e ouvi muitos cristãos de certas denominações dizer que um outro cristão de denominação diferente não é filho de Deus. Nós já falamos nos capítulos anteriores que nós não somos ninguém para julgar a fé do outro irmão, da outra igreja. Se a outra igreja, se a outra denominação tem outros hábitos, Deus vê, Deus sabe o coração daquele irmão. Então, quando a gente abre a nossa boca para dizer, ele não é filho de Deus porque ele está lá naquela igreja, aquela igreja não é de Deus, gente. Quem somos nós? O justo juiz é o Pai, não nós. E Deus vê a intenção do coração de cada um de nós, tanto nós, membros, líderes, pastores, a igreja toda é vista por Deus, a igreja toda é vista e conhecida por Deus, então não cabe a nós tecer nenhum comentário da igreja tal, porque a igreja tal faz isso, a igreja tal guarda o sábado, não tem que falar de ninguém. Cada um tem a sua vida com Deus, cada um tem o seu coração com Deus, então Deus conhece, não cabe a nós nem julgar, nem achar que a gente é mais importante ou mais espiritual que o irmãozinho que está lá numa igreja pentecostal. E eu acho muito errado a gente ficar falando, fazer comentários de igrejas. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então a gente precisa buscar ser parecidos cada vez mais com Jesus. Jesus estava no meio do pobre, Jesus estava no meio do fariseu, Jesus estava no meio de todos. Jesus não faz, ele não fazia e não faz acepção de pessoas, acepção de denominações. Não, ele vê o coração, ele vê a intencionalidade do seu coração. Então não busque fazer justiça com o seu achismo, com os seus comentários, porque a nossa língua é a nossa maior arma. Ela nos destrói. Então precisamos ter cuidado com esse tipo de sentimento e de comportamento na nossa igreja. Não podemos julgar o nosso irmão nem da nossa congregação e nem de outra denominação. Cabe ao Senhor fazer isso, não a nós. E não podemos colocar todo o nosso amor, idolatrar. A gente não pode idolatrar ninguém. A gente precisa idolatrar somente a Deus. Deus é o único que tem direito ao meu louvor, à minha adoração. Ele é o único que merece todo o meu amor, toda a minha fidelidade, toda a minha obediência, toda a minha vida de santidade. É só Ele, é só por Ele. Entendeu? Eu amo o meu pastor, eu honro o meu pastor com as minhas primícias, com o meu dízimo, com as minhas ofertas. Mas o meu Deus é que é a minha base. É através do meu Deus, através da sua palavra, é que eu vou viver o sobrenatural. Eu vou encontrar a paz que excede todo entendimento. Eu vou tomar posse daquela vida abundante que Ele promete. Uma vida abundante para todos nós. É através da palavra, das promessas que constam aqui dentro desse manual, desse livro maravilhoso, que é o maior do mundo, em que eu vou... É o nosso manual, né, de vida.
é que eu vou trilhar o meu caminho. Por isso é tão importante que a gente, ao sair de um culto, ao sair de uma pregação, ao ouvir o nosso pastor ou outro pastor, às vezes a gente vai visitar outra igreja. Então, é importante que quando o homem de Deus leva a mensagem lá no altar, no púlpito, a gente precisa conferir depois, em casa, tudo aquilo que foi dito, entende? Porque nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. E a gente tem que se basear através da Bíblia. A Bíblia que é o nosso manual. É aqui que é através da Bíblia que somos direcionados. Amém? Então é isso, gente. Terminamos o capítulo 3. Amanhã iremos fazer o capítulo 4. Glória a Deus, né? Iremos fazer a live do capítulo 4. Jade, seja bem-vindo. Inês, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Então vamos orar. A live fica gravada lá no canal do YouTube. Tá bom? Deixem lá o seu like, se inscrevam no canal para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amanhã eu estou aqui com vocês para fazer a live do Senhor, que não é minha, do capítulo 4. Vamos orar para terminar essa live. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão por essa palavra, gratidão por esses comentários que eu fiz, Senhor, gratidão porque o Senhor, através de mim, abre o entendimento dos irmãos. O Senhor tem usado poderosamente, Pai, e eu sou grata, infinitamente grata, porque o Senhor tem usado grandiosamente. Pai, continua comigo, continua ungindo a minha vida, continua me dando discernimento, sabedoria a fazer comentários do capítulo que eu leio. Pai, obrigada porque a cada dia que eu faço uma leitura, mais eu aprendo de Ti. Obrigada, Senhor, que eu coloque, que meus irmãos coloquem essa mensagem, guarde essa mensagem em seus corações e que coloquem em prática, porque nós precisamos colocar em prática aquilo que nos é ensinado através da palavra, através do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Continua conosco durante esse dia. Pai, agora eu oro também em nome de Jesus, pelas famílias, pelas vidas, pelas pessoas do estado do Rio Grande do Sul. Continua abençoando, Pai. Continua derramando, Pai, bênçãos, porque só o Senhor sabe o que acontece naquele estado. Coloca ali mais voluntários dispostos a ajudar na construção, dispostos a ajudar na limpeza das casas, dispostos, Senhor, a doar o seu tempo braçal, né, Pai? Seu tempo ajudando a essas famílias. Ajuda também aquelas famílias que perderam as suas casas, perderam os seus bens materiais. Mas o principal, o pior foi perder os seus entes queridos. Consola, conforta, Pai. Dá esperança a esse povo de um novo dia. Porque a nossa esperança é entender que a nossa morada não é. É entender que a nossa morada é ao teu lado, junto ao Pai. Que aqui é apenas uma colônia de férias. Estamos aqui para cumprir as tuas ordens, levar a tua palavra a todo mundo, confessar a tua palavra, falar do teu amor, falar do plano da salvação,
falar da ressurreição. Esse é o nosso papel aqui nesse mundo caído. Nós estamos aqui para cumprir a sua ordenança, levar o Evangelho a toda a nação, Pai. Não importa se é através da internet, não importa se é de boca a boca, de uma a uma pessoa, não importa. O Senhor recebe com perfume suave, aquele que está ali falando do Senhor para uma pessoa e aquele missionário que fala para muitas pessoas. O Senhor recebe do mesmo jeito. Então, Pai, abençoa a vida desses meus irmãos que passaram e passam ainda por situações que os deixam tristes e abalados. Mas o Senhor é a rocha, o Senhor é o socorro bem presente em nossas tribulações. Abençoa os voluntários também nos abrigos, esses que ficam ali distribuindo os alimentos, e que eles levem também um alimento espiritual, que falem do teu amor, que falem do plano da salvação, que falem da sua ressurreição, que testemunhem sobre o Senhor. Dê ousadia, Pai, dê ousadia. Cuida dos nossos idosos, cuida das nossas crianças, das mulheres, Pai, e cuida dos nossos animais. Cuida, Pai, para que não haja nenhum homem mau tentando se aproveitar de situações de fragilidade. Coloque, Pai, o seu poder, a sua coroa de fogo na cabeça daqueles que intentam fazer o mal a algum dos seus. Pai, cuida também dos governantes desse Estado, que eles tenham temor e tremor a Ti, que eles não usem nenhum recurso dado por Ti, chegado a esse Estado, para usar em benefício próprio, Pai, porque o Senhor é o justo juiz. Então cuida, Pai, para que eles tenham sabedoria em dividir, em distribuir esses recursos com justiça. É isso que eu peço, Pai. Agora eu peço pelos meus irmãos que estão aqui nessa live online. Pai, cuida, abençoa, renova a mente de cada um. Derrama o seu amor, porque o seu amor é fonte de água viva. E essa fonte precisa ser como um rio, em que a gente vai transbordar e distribuir para os nossos outros irmãos. Pai, abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos com a unção de cura. Abençoa com a sua provisão espiritual e com a sua provisão material, porque o Senhor conhece a necessidade de cada filho teu. Então cuida, Pai, para que nada falte em suas vidas. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou e a sua misericórdia é grande e ela se renova todos os dias. Ela dura para sempre. Abençoa o nosso dia inteiro, Pai, que a gente esteja na Tua presença. Continua, Pai, junto conosco. Continua, Pai, junto conosco. É o que oramos, é o que oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês infinitamente. Que Deus consiga derramar dentro de cada coração esse rio de água viva, que é o amor dele. E quando esse amor, quando esse rio transborda através de mim, através de você, a gente edifica a vida de um outro irmão. A gente não pode fazer desse rio uma represa. Tudo que Deus nos dá, a gente precisa passar para o irmão. A gente precisa falar para o irmão. A gente precisa ter atitude. Não é só no falar. A gente precisa agir. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu amo Jesus. Eu amo vocês. Fico muito feliz
em ver pessoas, né, prontas a receber a palavra. Como é bom, gente. Como é bom estar na presença do Pai. Eu não abro mão, eu não troco mais a minha vida, a minha intimidade com Deus, a minha vida com o meu Pai, para ter vida com ninguém. Eu não troco a minha vida com Deus, eu não troco o meu amor por Deus, por homem nenhum, por pessoa nenhuma, por coisa nenhuma, porque a gente precisa ter cuidado a quem verdadeiramente a gente ama. Se questione, porque coisas podem passar também a ser ídolos, a ser deuses para a gente. Pessoas podem passar também a ser ídolos. Então a gente não pode permitir que coisas e pessoas, o nosso amor por tudo isso, seja maior que o nosso amor por Deus, tá bom? E Deus é maravilhoso, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete na sua palavra. Ele deseja que nós tenhamos uma vida abundante, porque na palavra dele diz isso. Então, que sejamos obedientes e que vivamos em santidade, buscando o melhor, o melhor. Que as nossas orações cheguem ao Pai como perfume suave. Amém? Deixa eu ver quem está aqui, já falei com a Inês. Graciete, seja bem-vinda. Vilminha, Deus abençoe sua vida, Vilminha. Deus abençoe sua vida. Muito feliz de ver vocês aqui, tá bom? Então amanhã eu volto, a live fica gravada. Já pedi, vou pedir de novo. Deixa lá seu like no canal do YouTube, se inscreve no canal, lá tem toda a playlist das minhas lives. E amanhã eu tô de volta, tá bom? Eu espero que tenha edificado a vida de vocês, porque cada dia que eu tô aqui eu edifico muito a minha vida. Eu sou muito edificada, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, se assim Ele permitir. Beijos.